Olá pessoal, vamos então agora falar sobre refração. A gente já tinha falado sobre essa matéria em ondas, né? A gente aprendeu lá em ondas que a refração era a mudança de meio, mas a gente vai aprofundar isso aqui para a refração de ondas luminosas, né? Raios luminosos, beleza? Então vamos lá. Considerações preliminares, né? A refração da luz pode ser entendida como uma variação de velocidade sofrida pela luz ao passar de um meio de propagação para outro. Então, para ter refração, tem que ter foi a mudança de meio que ocasiona a mudança de velocidade, tá certo? Então é importante que muita gente aprende que refração, aí aprende a lei de Snell, aprende que vai ter a variação do ângulo, e aí muita gente associa a refração como uma mudança de direção da luz. E isso nem sempre é verdade. Olha, no caso da primeira foto, a luz ela vem aqui e passa de um meio para outro. Ela muda aqui. Oh, gente, a voz quase não tá saindo. Só um pouco. Então aqui, gente, a luz ela muda aqui a direção dela, né? Ela estava vindo nessa direção aqui e de repente ela veio para cá. Então isso teve uma mudança de direção da luz. Isso ocorreu por conta da refração, mas a gente vai estudar isso daqui a pouco. Mas quando a luz ela vem aqui e incide perpendicularmente à mudança de meio, aqui é o meio 1 e aqui é o meio 2, você não vai ter aqui a mudança de direção. Então, toda vez que a luz vem perpendicularmente ali à mudança de meio, ela não vai sofrer alteração na direção dela. Então, muita gente associa refração com mudança de direção. Isso não é verdade, nem sempre vai ter. A gente tem essa exceção aí. Então, cuidado com questões teóricas, tá? Beleza. Índice de refração. O que é o índice de refração? É a comparação entre a velocidade da luz no vácuo sobre a velocidade da luz no meio que ela está. Por exemplo, se eu quero o índice de refração da água, eu vou dizer a velocidade da luz, que é 3 vezes 10 a 8 metros por segundo, a gente tem que saber isso de cabeça, né? Sobre a velocidade da luz na água. Então, se eu tiver a velocidade da luz na água, eu vou ter o índice de refração. Agora, um detalhe. A velocidade da luz no vácuo é a maior velocidade que você vai ter. Então, esse numerador, ele sempre vai ser maior ou igual ao de baixo, que é o denominador. Então, o índice de refração ele vai ser sempre maior ou igual a 1. O índice de refração absoluto, tá? A gente pode ter o índice de refração relativo entre dois meios. Aí pode ser menor do que 1. Mas o índice de refração absoluto de um material vai ser sempre maior do que 1, porque a velocidade da luz é sempre o maior valor da velocidade, tá? Que a gente vai ter o índice de refração, então é a velocidade da luz no vácuo sobre a velocidade da luz no meio. Velocidade do vácuo, sempre 3 vezes 10 a 8 metros por segundo. Uma coisa interessante é o seguinte, se dois meios têm o mesmo índice de refração, eu vou até sair da câmera aqui para mostrar isso para vocês ali no final, o seguinte, quando dois meios tiverem o mesmo índice de refração, que é o caso aqui eu tenho a figura número 1 aqui e aqui a figura número 2. Na figura número 1 você está vendo o bastão e dentro do líquido você vê o bastão também. Agora na figura número 2 você não vê o bastão dentro do líquido. Isso acontece porque o líquido e o bastão têm o mesmo coeficiente, o mesmo índice de refração. Quando isso acontece, um é invisível em relação ao outro. E esse fenômeno é chamado de continuidade óptica. Então, o fenômeno da continuidade óptica é quando um meio fica invisível em relação ao outro. E o que isso vai acontecer? Quando que isso pode acontecer? Quando os dois meios tiverem o mesmo índice de refração. Abram o olho quanto a isso, eu ainda não vi sendo cobrado em provas. E as provas têm cada vez mais pegado naquelas bordinhas de rodapé, né? Dos livros, né? Então abram o olho nisso aí. As provas estão todas nos livros, gente. Então a gente tem que ficar atento a todos os detalhezinhos dos livros para a gente não vacilar. Beleza? Então o índice de refração é isso. O índice de refração é a relação entre a velocidade da luz no vácuo e a velocidade da luz no meio. Beleza? Então vamos lá. Podemos ver um líquido dentro de um recipiente transparente devido ao fenômeno da. Olha, eu tenho um líquido
dentro do recipiente. Eu consigo ver o líquido por dois fenômenos. Primeiro, como o líquido é um corpo iluminado, ele precisa que alguém ilumine ele para eu conseguir enxergá-lo. Né? Imagina esse líquido aqui no chão. O sol precisa iluminar ele para que eu consiga enxergá-lo, pelo fenômeno da reflexão. Então isso não muda se ele está dentro de um recipiente. Agora, quando ele está dentro do recipiente, o raio de luz tem que entrar aqui, atravessar ele aqui e passar por essa parede. Então esse fenômeno de atravessar, ele mudou de meio, foi aqui pela parede, atravessou. Então teve o fenômeno da refração, porque mudou de meio o raio de luz, e teve o fenômeno da reflexão, porque se ele é um corpo iluminado, ele precisa que um corpo luminoso ilumine ele, e através desse fenômeno da reflexão a gente vai conseguir enxergar esse corpo, beleza? Então era só para esse detalhe aqui nessa questão, tinham os dois fenômenos aqui, tá bom? O vidro tem índice de refração absoluto igual a 1,5, a gente sabe que índice de refração é C sobre a velocidade no meio. Sendo a velocidade da luz no vácuo aproximadamente igual a 3 vezes 10 a 8 metros por segundo, então ele me deu o valor de 3 vezes 10 a 8 metros por segundo, que é a velocidade da luz no vácuo. Pode-se afirmar que a velocidade da luz no vidro é igual a... Gente, a velocidade da luz no vidro vai ser a seguinte, ó, o índice de refração N, ele falou para mim que é 1,5, então 1,5 é igual à velocidade da luz no vácuo, que é 3 vezes 10 a 8, dividido pela velocidade da luz no meio. Eu vou descobrir aqui qual que é a velocidade da luz nesse meio. Então, eu multiplico o cruzado aqui, 1,5 vezes V é igual a 3 vezes 10 a 8. O V vai ser 3 vezes 10 a 8, dividido por 1,5. O V, 3 dividido por 1,5 dá 2, vezes 10 a 8 metros por segundo. 2 vezes 10 a 8 metros por segundo. Não tem essa resposta. As duas respostas que tem 2 uma em metro por segundo, outra em quilômetro por segundo. Então, em metro por segundo não é 2 vezes 10 a quinta, é 2 vezes 10 a 8. Então, eu vou passar para quilômetro por segundo. Então, a velocidade vai ser 2. Para passar de metro para quilômetro, eu vou dividir por 1000. Então, dá 10 a quinta quilômetros por segundo. Quilômetros por segundo. Eu já estava pensando que eu ia falar, já escrevi. Eu faço isso direto, gente. E aí, depois eu tenho que regravar os vídeos, porque dá uns vacilos desses. Então, pelo amor de Deus. É que eu estava pensando aqui. De metro por segundo para quilômetro por hora, não tem aquele negócio de 3,6 que você divide. Não. Eu não transformei de metro por segundo para quilômetros por hora. Eu transformei de metro por segundo para quilômetro por segundo. Opa, quilômetro por segundo. Eu vou até voltar aqui de preto aqui para eu mostrar isso aqui direitinho. Eu tenho, sei lá, 5 metros por segundo. Vamos botar 5.000 metros por segundo. O que é 5.000 metros por segundo? É 5.000 metros a cada 1 segundo. Se eu quero mexer só no metro, só na distância, na unidade de distância, não quero mexer no de tempo, eu mexo só aqui em cima. Então, de metro para quilômetro, eu divido por 1000, fica 5 quilômetros por segundo, tá? Então, aqui eu só mexi na unidade de distância. Aquela história do 3,6 é de metro por segundo para quilômetro por hora e quilômetro por hora para metro por segundo. Aqui a gente fez metro por segundo para quilômetro por segundo. Então, a resposta, letra B, 2 vezes 10 a quinta quilômetros por segundo. Considerando as velocidades de propagação de dois meios homogêneos distintos, respectivamente iguais a 200 km por segundo e 120 km por segundo, determine o índice de refração relativo do primeiro meio em relação ao segundo, considerando a velocidade da luz do vácuo 300 mil km por segundo. Então, o índice de refração do primeiro meio vai ser a velocidade da luz no vácuo, aqui ó, é sempre a velocidade da luz no vácuo sobre o meio. Então, vai ser 200 mil, aliás, a luz do vácuo, C, 300 mil. Reparem que os dois estão na mesma unidade, km por segundo, km por segundo. Então, eu vou entrar aqui normal. E aqui 200 mil. Cortou 5 zeros com 5 zeros. O índice de refração do primeiro meio deu 1,5. O índice de refração do segundo meio vai ser a velocidade da luz no vácuo, 300 mil, dividido pelo
índice de refração pela velocidade do segundo meio. Cortou 1, 2, 3, 4 zeros, 1, 2, 3, 4 zeros. O índice de refração do segundo meio, 30 dividido por 12. Bom, estou sem a calculadora. Não, está aqui a calculadora. Mas mesmo assim, sem calculadora, aqui dá os 2 por 6. Aqui fica 5 por 2, dá 2,5, né? Não vou confiar nas minhas contas, mas já perdi essa credibilidade de confiar nas minhas contas. 30 por 12, 2,5. Beleza. Como ele quer a relação, né, entre os dois, do primeiro em relação ao segundo, eu vou fazer o índice de refração do primeiro dividido pelo índice de refração do segundo. Então, 1,5 dividido por 2,5, isso aqui dá 0,6. Essa é a nossa resposta. Beleza, pessoal? Tranquilo? Então, eu fiz o índice de refração de um meio, fiz o do outro e fiz a relação entre eles. Como ele falou do primeiro para o segundo, o primeiro em cima, o índice de refração do segundo embaixo. Beleza? Gente, aí agora a gente vai falar um pouquinho sobre as leis de refração, uma das partes que são bem cobradas aqui nos concursos. Primeira delas, o raio incidente, o raio refratado e a normal, a superfície de separação pertencem ao mesmo plano. Então, tanto o raio que incide, a normal e o raio que se refrata são pertencentes, todos estão no mesmo plano. Tá? Isso aqui é só a título de questões teóricas. Beleza. Segundo, para cada par de meios e para cada luz monocromática que se refrata, é constante o produto do seno para que o raio... É constante o produto do seno do ângulo que o raio forma com a normal e o índice de refração do meio em que o raio se encontra. Eu li tudo aqui, mas é porque eu estou lendo aqui, mas eu vou resumir isso para vocês nessa formulazinha, gente. Que aqui, também conhecido lei de Snell, essa aqui, ó. O seguinte, o índice de refração do primeiro meio vezes o seno de incidência é igual ao índice de refração do segundo meio vezes o seno de refração. Então, o ângulo de incidência é o ângulo que o raio faz com a normal ao plano com a normal do plano que separa os dois meios. Então, aqui está a normal, aqui está o ângulo de incidência. Da mesma forma, eu tenho a normal, eu vou ter o raio de refração, e aqui vai ter o ângulo de refração, vai ser esse aqui, tá? O desenho está aqui para vocês. Então, essa é a formulazinha que a gente vai utilizar. Agora, primeiro que a gente pode ter exercícios que a gente vai simplesmente utilizar a fórmula. Isso aqui não me preocupa, porque é só jogar na fórmula. Mas eu tenho um negócio para te falar. Olha só, isso aqui é um produto. N1 vezes seno de E é igual a N2 vezes seno de R. Existe uma regrinha, mas eu quero que você não decore, que você aprenda aqui comigo agora, que é o que está escrito aqui, ó. O raio de luz se aproxima do normal ao passar de um meio menos refringente para um meio mais refringente. O que é menos refringente, mais refringente? Menos refringente que tem menor índice de refração, mais refringente é o que tem maior índice de refração. Beleza. E aí? E aí o seguinte, quando você tem aqui o produto, N1 vezes seno de I é igual a N2 vezes seno de R. Imagina aqui, ó, 2 vezes 6 é igual a 3 vezes, 2 vezes 6 é 12, 3 vezes 4. Então, se eu aumentei o primeiro aqui, eu tenho que diminuir o segundo para o produto manter. Ou seja, 2 vezes 6 é 12, 3, aí o primeiro aqui ficou 3 do outro lado. Então, se eu aumentei o primeiro aqui, eu tenho que diminuir o segundo. Então, se o N1 for maior que o N2, se esse cara é maior do que esse, consequência disso, o seno de I, né, vai ter que ser menor que o seno de R. E aí a consequência disso é que o I vai ser menor do que o R, porque a função seno, ela no primeiro quadrante, ela é crescente. Só acredita em mim, se você não sabe disso, se você não entendeu isso, você vai aprender lá em trigonometria. Se você não sabe isso de trigonometria, acredita em mim, que quanto maior o ângulo, maior vai ser o seno. Então, se o seno de R é maior que o seno de I, então o R é maior do que o I. Tá? Então, se eu estou no meio de índice de refração maior e vou para um de menor, ou seja, eu vou do índice de menor,
vou para um índice de índice maior e vou para um de índice menor, ou seja, de um mais refringente para um menos refringente, o ângulo incidente ele é menor do que o de refração, ou seja, o ângulo ele aumenta. Se ele aumenta, ele se afasta da normal, tá? Agora vamos fazer o contrário. Se o N1 for menor que o N2, o seno de I, aí vai ser o contrário. Se o N1 é menor que o N2, esse cara é menor do que esse, para compensar, o seno de I tem que ser maior que o seno de R. Consequência disso, quem tem maior seno vai ser maior o ângulo. Então, o I é maior que o R, que foi o que ele falou aqui pra gente. Ó. O raio de luz se aproxima da normal, ou seja, se ele se aproxima, ele estava aqui, ele vem mais para cá, ele diminui, né? Ele fica menor do que o ângulo incidente. Então, quando eu vou do meio menos para o meio mais, que foi o caso que a gente fez aqui, ó. N1 é menor que o N2, então eu estou indo do menos para o mais. Então, o seno de incidência é maior que o seno de refração, ou seja, o ângulo de incidência é maior que o de refração, ou seja, o ângulo ele se aproxima, o de refração é menor do que o de incidência. Eu espero que você tenha entendido, senão você decora isso aqui e o contrário disso aqui. O contrário disso aqui seria, você pode escrever aí, o raio de luz se afasta, você vai trocar a palavra afasta, aproxima por afasta, ao passar de um meio mais para um meio menos refringente. Você vai escrever tudo o contrário na palavra aproxima, no menos e no mais. Você vai trocar essas três palavras. A aproxima por afasta, o menos aqui você vai trocar por mais e o mais aqui você vai trocar por menos. Beleza? Vamos lá. Alguns fenômenos mais interessantes que ocorrem com a luz são devidos ao fenômeno da refração. Com relação à refração e aos meios que ela ocorre, assinale a alternativa correta. A refração ocorre só quando a luz passa de um meio menos para um meio mais refringente, ou seja, de um meio maior, de menor índice de refração, para um meio de maior índice de refração. Mentira, ela acontece independente se é do menos para o mais ou do mais para o menos. A refração está relacionada com a mudança de velocidade da luz, sofre ao passar de um meio para outro diferente. Foi isso que a gente conversou sobre refração no começo da aula, foi para isso que eu trouxe essa questão. Tem a ver com a mudança de velocidade da luz. Dizemos que um meio é mais refringente do que outro quando seu índice de refração é menor, não, é maior. Maior do que o outro. A condição para que ocorra o fenômeno da refração interna total é que a luz deve dirigir-se do meio mais do meio. A gente tem uma outra condição, depois eu vou falar sobre isso com vocês, mas acredite em mim que isso aqui está errado. Quando a luz passa de um meio para outro, ela sofre mudança em sua frequência. Gente, na refração, a gente aprendeu isso em onda, ela não sofre mudança da frequência. A refração não tem mudança de frequência. Responder a questão com base nas afirmativas e fenômenos da refração, difração e polarização feitas a seguir. Então, como a gente já estudou ondas, vamos falar sobre isso aqui. A refração da luz ocorre somente quando as ondas luminosas mudam de direção ao passar por dois meios de diferentes índices de refração. Então, a pessoa fica lá tão coisa que, tem a lei de Snell, sempre que vai de um meio mais refringente para menos refringente, se aproxima da normal, não sei o que e tal. E ele fica sempre nessa coisa de que vai ter a mudança de direção. E não é sempre. A gente viu o caso de que quando a luz passa perpendicular aos meios, ela não sofre a mudança de direção. Então eu trouxe essa questão para mostrar isso aqui e relembrar isso aqui a vocês. O ângulo de incidência é igual ao ângulo de refração? Não, o ângulo de incidência é igual ao ângulo de reflexão. Foi essa lei que a gente aprendeu lá em espelhos planos. Em relação à refração, não existe essa obrigação. Na verdade, na maioria das vezes, o ângulo de incidência ele é diferente do ângulo de refração. Na maioria das vezes, claro que isso tem exceção, né? Como a gente mostrou aqui. A difração é o fenômeno da onda contornar obstáculos. Aí ele falou um monte de besteira aqui. E aí ele fala sobre o fenômeno da dispersão. Então não tem nada a ver com o que é o fenômeno da difração. O fenômeno da difração é contornar obstáculos. A polarização ocorre tanto em ondas transversais, ocorre somente em ondas transversais, perfeito, tanto mecânicas quanto eletromagnéticas. Essa aqui é a nossa única correta. A polarização é um fenômeno que ocorre apenas em ondas transversais.
não se importa se é mecânica ou eletromagnética. O importante é que tem que ser onda transversal. Onda longitudinal não vai sofrer o fenômeno da polarização. Já tinha falado isso com vocês, mas é bom que a gente relembra aqui. Beleza, gente? Então vamos seguindo. Sobre o fenômeno da refração, assinale o que for correto. Quando o raio de luz incide perpendicularmente a uma superfície de óptica, não existe o fenômeno da refração. Claro que é falso. Ele não vai sofrer desvio, mas que ele vai refratar é mudar de velocidade de um meio para outro. Então, sofreu a refração, ele só não sofreu desvio. Não confunda a refração com ter a obrigação de desviar o raio. Tá? A refração tem que ter mudança de meio com velocidades diferentes, né? A mudança de velocidade da luz ao mudar de um meio para outro. Se liga nisso. Por isso que eu trouxe essa questão, para justamente mostrar essa questão número 1. A refração ocorre sempre que a luz, quando a velocidade da luz é alterada ao passar de um meio para outro. Foi isso que a gente acabou de falar. Quando o raio de luz luminoso, ao passar de um meio para outro, tem sua velocidade de propagação reduzida, ela se aproxima da normal. A gente falou sobre isso. N1 vezes seno de I é igual a N2 seno de R. Então, se ao passar de um meio para outro, tem sua velocidade de propagação reduzida. Então, aí, olha a maldade, gente. O índice de refração é o C sobre V. Se a velocidade diminui, o índice de refração aumenta. A velocidade e o índice de refração são inversamente proporcionais. Então, se a velocidade reduz, o índice de refração aumenta. Se o índice de refração daqui para cá aumentou, o ângulo tem que diminuir. Então, se o ângulo diminui, ele se aproxima da normal verdadeiro. Tá? Então, é só para entender que nesse caso aqui da número 4, foi de um meio menos para um meio mais refringente, porque se a velocidade diminuiu, o índice de refração aumenta. Pessoal, índice de refração e velocidade do meio são inversamente proporcionais, tá? São essas duas fórmulas só que a gente viu até agora. A percepção da profundidade é alterada quando ocorre a alteração da velocidade do raio luminoso. Isso aqui a gente vai aprender daqui a pouco. Confie em mim. O raio luminoso sofrerá reflexão total se seu ângulo de incidência for maior que o ângulo limite. Isso aqui você também confia em mim. A resposta seria 2 mais 8, 10, mais 4 mais 16, 20. 30, 20 aqui, 4 mais 16, mais o 10, 30. Tá? Esse aqui e esse aqui, você confia em mim, a gente vai estudar o dióptro plano na 8 e na 16 a gente vai estudar o ângulo limite, que é justamente o conceito que ele falou aqui. Beleza? Mas por enquanto confia em mim, essa questão aqui eu trouxe por conta da número 1. Um raio de luz monocromático propagando-se no ar meio definido como índice de refração igual a 1. Então, o índice de refração do ar é igual a 1, incide com um ângulo de incidência igual a 60 graus. Ou seja, o que ele está te falando é o seguinte, olha, o raio de luz, vê aqui é a normal, ele fez um ângulo de 60 graus com a normal. Aqui, esse meio aqui é o ar. Inclusive, o índice de refração do ar é igual a 1. Incide na superfície de um líquido. Ao refratar, esse raio de luz adquire velocidade no líquido de raiz de 2, 10 elevado a 8. Beleza. Considerando que a velocidade do ar é igual a 3 vezes 10 a 8, então aqui é a velocidade do vácuo. Ele te falou que a velocidade... Vamos lá. A velocidade do líquido é raiz de 2 vezes 10 a 8 metros por segundo. A velocidade do vácuo, 3 vezes 10 a 8 metros por segundo. Qual deve ser o seno do ângulo de refração formado? Então, ele quer o seno do ângulo de refração. Vamos lá. Se ele quer o seno do ângulo de refração, a gente tem essa seguinte fórmula. N1 vezes seno de I é igual a N2 seno do ângulo de refração. Então, o N1 é o índice de refração do primeiro meio, tá? O primeiro meio é o ar, então o índice de refração é 1. Seno do ângulo de incidência, esse aqui foi o ângulo de incidência, foi os 60 graus. Então, vai ser vezes seno 60 graus.
vai ser igual a N2, eu preciso saber o N2, eu não sei o N2. O N2 é o índice de refração desse meio aqui, ó, o índice de refração do líquido, que é a velocidade da luz no vácuo sobre a velocidade da luz no líquido. Então vai ser 3 vezes 10 a 8. Qual é a velocidade da luz no líquido? Raiz de 2 vezes 10 a 8. Cortou 10 a 8 com 10 a 8, ficou 3 sobre raiz de 2. E aqui eu vou racionalizar, raiz de 2 sobre raiz de 2. Vai ficar 3 raiz de 2. Raiz de 2 sobre 2, 3 raiz de 2 sobre 2. Tá? Então, o N é 3 raiz de 2 sobre 2 vezes o seno do ângulo de refração. Inclusive, o seno do ângulo de refração é o que o exercício está me pedindo. Então, seno de 60 raiz de 3 sobre 2 é igual a 3 raiz de 2 sobre 2 vezes seno de R. Então, o seno de R vai ser o raiz de 3 sobre 2, que já estava do outro lado, e quem estava multiplicando aqui passa dividindo, e dividindo passa multiplicando. Então, esse 2 passa multiplicando para cá, o 3 passa dividindo, junto com raiz de 2. Então, o 2 cortou com 2, o seno de R ficou sendo raiz de 3 sobre 3 raiz de 2. Vou racionalizar, raiz de 2, raiz de 2. Aqui vai ficar seno de R, vai ficar aqui em cima raiz de 3 vezes raiz de 2 da raiz de 6. Aqui embaixo fica 3 vezes raiz de 2 vezes raiz de 2. Raiz de 2 vezes raiz de 2 é 2, vezes 3, deu 6. Então, o seno de R é raiz de 6 sobre 6. Questãozinha bem complicada, quase que eu fico na frente aí da conta, mas é isso. Beleza? Então, fizemos aí uma questão bem complicada para a gente aprender essa matéria. Vamos lá. Um raio de luz monocromática passa de um meio 1 para o meio 2. Eu devia ter começado com essa, né? Mas tudo bem. Sofrendo em relação ao raio refratado um desvio de 30 graus, conforme mostrado na figura. Determine o índice de refração no meio 2, sabendo que o meio 1 é o ar, o índice de refração no meio 1 vale 1. Então, aqui é o ar, e o índice de refração vale 1. Eu quero saber o índice de refração do meio 2. É isso que eu quero saber no exercício. Bom, o ângulo de incidência é o ângulo aqui que o raio faz com a normal. Não é o ângulo que ele faz com aqui os dois meios. Então, o raio incidente faz com a normal um ângulo de 60 graus, porque tudo aqui é 90, e aí eu tenho 30 aqui, sobra 60 para cá. Então, a primeira coisa era entender que o ângulo de incidência era 60 graus. Muita gente erra fazendo o ângulo de incidência igual a 30 graus. O ângulo de refração, aí eu vou ter que aprender aqui, ó. Se isso aqui, ó, aqui, esse ângulo aqui, ó, se você reparar isso aqui, deixa eu desenhar em vermelho para você enxergar isso aqui, esse ângulo oposto pelo vértice que a gente tinha que ter aqui. Tem que ter um pouco de conhecimento de geometria, né, gente? Já falei com vocês, ótica tem geometria. Esse ângulo aqui e esse são iguais, são opostos pelo vértice, aqui é 30 graus. Tudo aqui é 90, então se eu tenho 30 aqui mais 30 aqui, sobrou 30 graus aqui. E esse 30 graus é aqui o ângulo entre a normal e o raio refratado. Então, gente, eu acabei de descobrir que o ângulo de refração, que é esse aqui, ó, é 30 graus. E agora eu vou jogar no Lê de Snell lá, N1 vezes seno de I é igual a N2 vezes seno de R. Eles tentam complicar esse exercício, usar essa formulazinha aqui, complicando um pouquinho aqui a geometria do desenho, porque a fórmula é muito fácil de jogar aqui, né? O índice de refração do meio 1 é o A, é 1, vezes seno do ângulo de incidência, que é 60, é igual ao índice de refração do meio 2, que é o que eu quero saber, vezes o seno do ângulo de reflexão, que é 30 graus. Então, fica 1 vezes raiz de 3 sobre 2 é igual a N2 vezes meio. O meio corta com meio aqui. O N2 vai ser igual a raiz de 3. Esse é o índice de refração desse negócio aí, desse segundo meio. Gente, interessante que o índice de refração é a grandeza adimensional, porque ele é velocidade por velocidade, cortam as unidades, ele não tem unidade, beleza? Acho que dá tempo de fazer mais um slide. Não, mentira, a gente começa a próxima aula falando sobre ângulo limite e reflexão total. A gente começa a próxima aula aqui, beleza, gente? Até a próxima aula.